Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? Deus rejeitou duas tribos, Efraim e Dan. Essas tribos, elas estavam fazendo uso não era a tribo em si, mas eram os que dirigiam a tribo, os governantes das tribos faziam coisas que não estavam agradando a Deus. E Deus, então, ele rejeita. Ele rejeitou Saul porque Saul era desobediente. E levantou quem? Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus. Então, quando nós estamos sendo governados por alguém, né, nós temos que ter o discernimento se aquela pessoa realmente está fazendo a vontade de Deus, né? Se realmente aquilo é, de fato, vontade de Deus. Então, hoje nós vemos pessoas que foram ungidas, foram levantadas, né? Mas muitas vezes já se perderam no meio do caminho. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas às vezes as pessoas caem e não conseguem mais se levantar, porque as atribulações, elas são espirituais, ataques espirituais, muitas coisas cooperam para que a pessoa não se levante, né? Então, mas a importância de saber quem são os nossos líderes, né? Porque ter liderança traz inveja, traz contenda, né? Miriam, ela reclamou porque Deus falava com Moisés, mas não falava com ela, e ela ficou com leprosa. Os irmãos de José ficaram com raiva porque ele recebeu a capa do pai, porque ele recebeu as revelações dos feixes se dobrando, ficaram com raiva e venderam ele, né? Colocaram na cisterna, da cisterna venderam ele para o Egito, no Egito ele foi parar em Potifar, depois nas prisões, depois virou governador. Então, o fato de você ser ungido, escolhido, né, também traz uma visão, às vezes, de irmãos que não entendem o porquê Deus fala contigo e não fala com eles, né? Mas nós somos diferentes, nós somos, todos nós somos diferentes, né? Deus tem um olhar diferente para cada um de nós. Mas é como aquela parábola das moedas, né? Deu uma moeda para um, deu duas para o outro, deu três para o outro. Quando voltou, um tinha multiplicado e o outro não tinha multiplicado nada, entregou apenas a moeda que havia recebido. Assim é a nossa vida espiritual, né? Quando você busca, né? Quando você rega, você cuida, os dons de Deus se multiplicam e Deus coloca sobre as suas vidas mais atribuições espirituais. Mas isso não significa que nós não vamos nos desviar. O próprio Saul se desviou, né? Acontece que a peleja, ela é muito exaustiva, mas além das perseguições, né, nós também temos que ter a nossa força para continuar, nossa resiliência para continuar no caminho. Mas o que reflete naqueles que seguem os líderes, né, sejam de nações, sejam religiosos, sejam políticos, né, são o que eles fazem. Se Deus colocou lá e eles se desviarem, a bênção do Senhor é retirada. As mãos de Deus retira como se retirou de Saul. E assim foi com Dan e foi com Efraim. O Senhor se retirou das tribos porque não aceitou o que eles haviam fazendo nas tribos, ou seja, estavam com idolatria, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Depois você olha lá na Bíblia. Então, ele se retira. E quando nós seguimos cegamente pessoas, né, nós não percebemos que o Senhor já se retirou ali, porque não temos discernimento. Então fica homens seguindo homens, né? E às vezes homens que vão levar você para a guerra, vão levar você para a morte e vão destruir a sua vida, né? Por quê? Porque são homens que já não estão mais no Espírito do Senhor. Vão destruir nações, vão destruir N coisas. Por quê?
porque o Espírito do Senhor já se retirou dali. Aí vão dizer assim, mas é povo eleito, é escolhido, é ungido. Só que para ser povo eleito, ungido, escolhido, você tem que carregar essa marca e carregar com honra, carregar com responsabilidade, carregar ela com todo o amor que você tiver, né? A unção, né? O propósito, os desígnios de Deus. Então, quando você, né, segue cegamente as pessoas, se Deus se retirar dali, ou seja, você vai seguir uma pessoa qual não tem mais aquela visão espiritual do Senhor, né? E o anjo, o Deus, ele anda ao redor daqueles que buscam o Espírito de verdade. O adversário anda ao derredor daqueles que buscam Espírito de verdade. Ele anda ao derredor buscando a quem tragar. E quando o Espírito do Senhor se retira, então os anjos que andam ao redor já não se encontram mais. Aí o adversário vai começar a andar juntinho ali, junto com a pessoa. E os dons do Espírito são presentes, não são retirados. Quem vai usar a pessoa é o inimigo das almas. Ou seja, mas fala em língua, é revelação, mas quem está fazendo falando em língua ali, as revelações, está vindo tudo da parte do inimigo das almas, entendeu? Por isso que a pessoa, ela tem que ter uma vida no altar de Deus. Não é fácil uma vida no altar de Deus. São muitas as afrontas, são muitas as perseguições, mas Deus nos sustenta em cada uma delas. Mas tem que ter perseverança, tem que ter fé, tem que ter resiliência, né? E porque a palavra fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós temos que vencer as adversidades do mundo, as dificuldades do mundo, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para aqueles que buscam, né? Ele é fiel para quem busca espírito de verdade, Ele é galardoador daqueles que buscam. Então, hoje as lideranças, né? Você tem que entender que nós temos que observar quem nós estamos cegamente seguindo, né? Se realmente essa pessoa tem o Espírito do Senhor. Quantos aí estão condenando pessoas que nem conhecem, falando mal, se levantando em grupos de calúnia e defamação, de pessoas que nem conhecem, onde as verdades ali não são absolutas, né? Nós temos um tribunal divino ao qual nós entregamos as nossas diferenças, as nossas inquietudes no trono de Deus. Nós, o verdadeiro cristão, ele não se reúne em grupo para destruir pessoas. Não se reúne em grupo para fazer planejamento para defamar pessoas. O verdadeiro cristão, ele ora perante o Senhor, de joelho prostrado no chão, no silêncio do seu quarto, e entrega nas mãos do Eterno, no tribunal divino, porque o Senhor esquadrinha os coração e pensamento, e antes de abrir a boca já sabe o que vão falar e sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Hoje as pessoas têm se levantado contra pessoas, né? E têm querido destruir reputações de pessoas, né? Desviar propósitos de Deus. Cuidado, porque o Senhor chama de fogo a contemplar a terra. Aleluia. E Ele está atento a tudo que estão fazendo. Enquanto as pessoas fazem e perseguem os dele, Deus está fazendo anotações e escrevendo na parede. Foram medido pesado e foram achados em falta. Meu Deus. Isso é tremendo que eu estou falando aqui. Tá? Isso é tremendo que eu estou falando aqui. E as pessoas às vezes ficam impressionadas com cargos, com cavalos, como fala, né? Coloca a esperança em cargos e cavalos, né? E isso não tem a menor importância, porque são apenas pessoas, são apenas almas ali em evolução, ou vão ficar em estagnação, né? Por quê? Porque colocam a vida e as energias em coisas que não vão lhe edificar, coisas que não vão elevar a sua alma,
não vão trazer méritos espirituais, né? E aí a pessoa chega no reino do céu, o miserável espiritual. Ah, mas eu dei, eu fiz, eu doei, não importa, não importa o que fez. Não adianta fazer nada desse tipo de coisa se não fizer com um amor genuíno. A palavra fala que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não for por amor, de nada me adiantaria. Hoje, Deus esquadrinha os corações e sabe as intenções, se são para abrilhantar a vida da pessoa, né, na terra, para mostrar que está fazendo, ou se realmente está fazendo por um amor genuíno. Meu Deus, é forte. Hoje demonstrações, né? A mão direita não deve saber o que a mão esquerda fez. Oh, meu Deus. Então, o Senhor ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca de ser Deus. Aleluia. O Senhor lançou fogo do céu contra 450 profetas de Baal. Deus, ele abre o mar e aonde o faraó ficou. Deus deu autoridade para Davi, que foi contra Golias e derrubou Golias com uma pedra. Ele tinha, acho que 5 pedras, as outras 4 seriam para os irmãos de Golias. Oh, aleluia. Então, Deus, ele é estrategista. Então, quando as pessoas pensam, ah, mas é nação eleita, é ungida, é escolhido de Deus, primeiramente, como está a vida no altar desses governantes, né? Quais são as atitudes que eles têm tomado? Porque Deus ele veio para dar vida em abundância, ele não veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar e destruir é o inimigo das almas. Aí você vê nações destruindo nações, sem a ordenança de Deus, levando famílias ao prejuízo, mortes desnecessárias, destruição de lares, morte de pais e filhos, meu Deus. E as pessoas têm que entender que o adversário ele coloca um véu sobre o olhar, um véu sobre nações, para que as nações não vejam, que as nações sejam manipuladas, sejam articuladas, para que não vejam a podridão, não vejam as mentiras que estão ali, fedendo as narinas do Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Meu Deus. Acordem, despertem. Despertem. A quem você tem seguido? A quem você tem exaltado? Porque dentro do plano das responsabilidades, nós somos responsáveis sim por seguir pessoas às vezes que nos levam a erro. Seguir pessoas que nos levam a fazer perversidades. Nós somos coniventes quando nós aceitamos, né? Nós somos coniventes quando nós aceitamos esse tipo de coisa. Eu falo em não julgar, não condenar e não dividir, né? Mas o Senhor, ele me ensina isso, que eu não estou condenando, eu estou dizendo a quem estamos seguindo, né? A quem estamos dando a nossa fidelidade, para pessoas às vezes que não estão mais andando com o Senhor, né? Porque Dan e Efraim eles tinham governantes, Dan e Efraim, eram as tribos de Deus, né? Que eram 12 tribos, né? Os governantes não andavam mais com Deus. E isso prejudicou as tribos. E hoje não é diferente. Quando você escolhe pessoas que não estão mais andando com Deus, isso prejudica prejudica todo mundo. Não é só eles, prejudica todos, né? Por isso é necessário as pessoas pedir para Deus para arrancar as vendas dos olhos, para enxergar face a face as verdades que estão ocultas, escondidas, né? Para que haja verdadeiramente uma renovação, uma restauração, né? E nós voltar para os trilhos que tem que andar, que é os caminhos de Deus, né? E essa responsabilidade, ela é nossa responsabilidade.
É nossa responsabilidade orar pelas nações, é nossa responsabilidade orar pelos governantes, é nossa responsabilidade pedir o dom de discernimento. Para aqueles que estão na fé do Cristo, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade, né? Ter discernimento e entendimento. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? Gratidão, Deus.